Então, vamos passar, né, que eu já me apresentei para vocês. Bom, o que que eu começo dizendo assim, os direitos das pessoas com deficiência não foram criados aqui no Brasil pela Lei 13.146, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela já tem base em outros documentos assinados pelo Brasil, num histórico de preservação de direitos das pessoas com deficiência. Então, no decorrer da história, como as pessoas com deficiência foram muito discriminadas, muito negligenciadas, abandonadas, principalmente crianças, né, que eram abandonadas pela família e tudo, o movimento da sociedade, do desenvolvimento das ciências, foi tornando isso menos frequente. E quando surgiram esses organismos internacionais, como a ONU, EA, os países, depois das guerras, né, os países passaram então a se unir para celebrar tratados internacionais para proteger direitos de pessoas vulneráveis. Então, tem direitos das mulheres, tem das crianças, tem também das crianças, das pessoas com deficiência, das pessoas afrodescendentes, tem vários documentos internacionais que o Brasil participa. Então, eu coloquei aqui alguns para vocês, para mostrar que, olha lá, desde 1948, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que existe o preceito, né, o conceito de que o ser humano ele tem que ser protegido de qualquer forma de violência, discriminação, opressão, e dentre eles, pessoas com deficiência, como qualquer ser humano. A Declaração dos Direitos do Deficiente Mentais, do Deficiente Mental, é uma declaração muito simples, assim, ainda é, pouco, né, desenvolvida, mas em 1971 já havia essa preocupação em pensar nas pessoas com deficiência mental. Depois a Declaração das Pessoas Deficientes, em 1975. Depois, em 1999, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, que é chamada Convenção da Guatemala. Essa convenção é muito importante, ela foi a primeira que trouxe uma definição de deficiência mesmo, porque antes disso não existia uma definição de deficiência. A deficiência passava sempre pelo que o médico dizia que era deficiência, né? Então, juridicamente, para efeitos legais, não existia uma definição propriamente. E depois, em 2006, a que vigora, muito importante, todas elas vigem ainda, mas essa é a que tem maior importância e, nesse momento, mais influência nas nossas normas, é a Convenção de Nova York, que foi incorporada no Brasil com status de emenda constitucional. Então, o que que significa? Significa que tudo que está dentro dessa convenção é a mesma coisa que está dentro da Constituição Federal, tá? Essa é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, e na Constituição Federal, né? Tinha um movimento, sim, na década de 80, com o final da ditadura, que os movimentos sociais reivindicando o reconhecimento de direitos sociais, né, para as pessoas, todas elas, mas tinha também ali um movimento de pessoas com deficiência, representado por alguns deles, mas também pelas suas famílias, por profissionais que cuidavam, né, profissionais de saúde, psicólogos, médicos, pensando em colocar na Constituição Federal, sim, artigos que pudessem fazer essa proteção, né, que trouxessem uma proteção efetiva ali em 1988. E sim, foi conquistado, os direitos estão também no artigo 5º, que são os direitos fundamentais individuais, artigo 40, 2001, 201, 203, 208, 227, 244. Então, são vários direitos previstos na Constituição Federal,
né? Alguns deles de aplicação imediata, porque não necessitam de norma regulamentadora, e outros que precisaram de normas regulamentadoras posteriormente. Em 1989, foi aprovada a Lei Federal 7.853, que é super importante também, e nessa lei houve uma definição de pessoa com deficiência, e ela instituiu tutela de interesses difusos e coletivos e também a atuação do Ministério Público e a, a, é, ela previu crimes, né? Então, por exemplo, recusar matrícula de pessoa com deficiência por conta da deficiência já era crime desde essa época. Então, o Estatuto de 2015, ele só aumentou a pena que já era prevista nessa lei. E o Decreto 3298 de 1999, ele regulamentou essa lei, tá? Vocês veem que precisou 10 anos para que ela fosse regulamentada, e instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Porque por que integração e não inclusão? Porque a integração foi um movimento anterior à inclusão, né? A integração se pensava, a gente parte na história, né? Do nada, de não ter nada, e aqui está a sociedade, pessoas com deficiência estavam fora. Aí primeiro integra, e o terceiro passo é incluir. Então, na inclusão, a gente não deveria ver diferença nenhuma. Esse é o conceito de inclusão, tá? Quando a gente pensa numa escola que vai ter classe separada, nós não estamos falando de inclusão, é uma integração. Então, a gente tem que pensar nisso. É um percurso histórico, é um percurso social, de aquisição de direitos. Primeiro não tem nada, depois integra e, por fim, inclui. Daí, sobre a Convenção Internacional, tá? Sobre os direitos da pessoa com deficiência. O que ela traz de novidade? Por que ela é tão mais importante que as outras, né? Primeiro, porque ela foi feita com a participação de mais de 190 países e muitas associações e organismos não governamentais em menos de 5 anos. Então, em menos de 5 anos, todo esse povo, todos esses países, todas essas pessoas interessadas em ter um documento internacional que fosse, que deve ser cumprido por todos os países que assinarem, conseguiram fazer uma convenção desse porte em menos de 5 anos, porque vejam que não é uma coisa fácil, não é sentar numa mesa e fazer uma reunião, tá? É muito difícil. Aliás, qualquer documento é muito difícil de ser feito a muitas mãos, né? E pensem vocês também que nesses 190 países tem inúmeras culturas muito diferentes. Então, colocar esses ditames dessa convenção, só um minutinho, tema, mas já vem, tá? Então, colocar tudo isso num documento que todo mundo fosse cumprir era bem difícil. Mesmo assim, conseguiram em menos de 5 anos. Então, ela é muito legítima, sabe? No sentido de ter legitimidade de quem fez. Por exemplo, eles adotou nesse documento o termo pessoa com deficiência. Antes falava em pessoa portadora de deficiência, e antes disso, pessoa deficiente. Isso aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente via em alguns documentos o deficiente, o inválido, o incapaz, eram termos que eram usados, né, nas nossas leis. E a partir da Constituição de 88 passou-se a usar portador de deficiência. Mas aí eles entenderam que esse termo também não era correto, porque a pessoa que porta, ela tira, e a deficiência a gente não tira. A deficiência, ela é permanente, então ela é uma condição. Então, sendo uma condição, eles escolheram o termo pessoa com deficiência, né? Aí eles estabeleceram também uma definição do que é deficiência. Eles estabeleceram os conceitos de adaptação razoável, desenho universal, discriminação por motivo de deficiência. Eles estabeleceram também as obrigações para quem assinou e ratificou. Ratificar é assinar, quando se trata de um país, tá? Como adotar medidas legislativas para cumprir a convenção.
ou seja, a gente fez, o Brasil fez a Lei 13.146, que, embora ela seja um cumprimento da norma, dessa convenção, ela não era também totalmente inexistente, ela não surgiu a partir daqui. A discussão para ter um estatuto da pessoa com deficiência já existia antes, já tinha sido proposto por um parlamentar, pelo menos, eu não me falha a memória, mais de 10 anos antes da aprovação dessa convenção. Mas ele estava parado, era um PL parado no Congresso, que com a convenção voltou a andar e rápido saiu. Bom, ele estabeleceu essa obrigação, ela também determinou que os estados têm que promover pesquisas, capacitação em relação aos direitos, ouvir as pessoas com deficiência, então elas têm que participar das decisões em relação a elas. Lembra da história do nada sobre nós sem nós? Então, vem disso. Não se discute nada sobre pessoas com deficiência sem a participação delas, né? A proteção aos direitos e liberdades das mulheres e meninas com deficiência, ou seja, meninas e mulheres com deficiência poderem ter preservados os seus direitos à fertilidade, à sexualidade, à guarda e tutela de filhos, o direito à acessibilidade como meio de vida independente, a proteção da capacidade civil. Para quem não sabe, a capacidade civil é aquele direito que a gente tem de fazer as coisas sozinho. Quando a gente faz 18 anos, você não precisa mais do pai e da mãe assinando junto. Então, assim, você tem plena capacidade para poder ter uma conta em banco, tirar uma carta de motorista, assinar um contrato, e isso é preservado aqui para as pessoas com deficiência, qualquer deficiência, tá? Todas as deficiências. Então, também é previsto lá o direito de contrair matrimônio com base no livre consentimento, então a pessoa pode chegar no cartório e falar que quer casar, não precisa de ninguém para fazer isso. O direito à educação inclusiva, que a gente tanto luta aqui, com a adoção de medidas de apoio no âmbito do sistema educacional com vistas a facilitar a educação. Obrigação do Estado-parte promover oportunidade de trabalho, emprego, ascensão profissional, promoção da participação política das pessoas com deficiência para elas poderem votar e serem votados, acesso aos bens culturais em formato acessível, ou seja, acessibilidade teatros, cinema, shows, atividades públicas, estádios de futebol. Aí eu vou colocar aqui para vocês a diferença, como é que ficou, porque antes, né, lembra que eu falei que os médicos é que diziam quem tinha deficiência ou não? Então, a definição passou a ser pelo modelo, então, social. Por isso que se houver a necessidade de fazer uma perícia para dizer se aquela pessoa tem deficiência ou não, que não é o caso dos autistas, porque a gente já sabe que a lei 12.764 entende que a pessoa com esse diagnóstico é pessoa com deficiência, mas outras tantas pessoas nessas condições devem fazer, então, uma avaliação biopsicossocial. É uma avaliação multidisciplinar com várias áreas para poder saber se essa pessoa está dentro desses requisitos dessa nova definição de deficiência. Então, a definição a pessoa precisa ter impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que esse impedimento em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a rigor, né, para se dizer que uma pessoa tem deficiência para usufruir de benefícios ou proteções legais, é preciso que se saiba se ela tem um impedimento de longo prazo, de natureza que pode ser física, mental, intelectual, sensorial, e que esse impedimento esteja em interação com uma ou mais barreiras. Quais são as barreiras? Barreiras pode ser quase qualquer coisa. Nesse conceito de barreira entra muita coisa, e acho que eu penso hoje
o principal e ainda mais, a principal e ainda mais resistente barreira é a barreira atitudinal. E o que que é a barreira atitudinal? A barreira atitudinal é aquela que a pessoa com deficiência enfrenta em relação àquilo que se chama o capacitismo. Então, quer dizer, a barreira atitudinal, ela impede, são pessoas enfim, instituição que acha que aquela pessoa com deficiência não pode ir para frente, que ela já de antemão volta a ser aquele incapaz, inválido de antigamente, tá? E a Lei 13.146, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela repete aqueles direitos previstos na Convenção, mas ela traz também outras novidades, tá? Então, fala do direito à vida, o direito à igualdade, à capacidade civil. E nessa parte da capacidade civil, a nossa lei deu uma inovada, porque ela previu, então, que quando a pessoa com deficiência precisar, ela vai poder ter um curador que ela escolher, ou fazer a tomada de decisão apoiada também por pessoa da confiança dela. E mais, para que isso seja feito, tem que ser por meio de juiz, tem que entrar com uma ação judicial, fazer esse pedido, e o juiz, obrigatoriamente, tem que estar assistido por uma equipe multiprofissional. Então, isso é muito importante, tá? Não se pode dizer, nenhum juiz pode abrir mão de ter essa equipe para ajudá-lo no momento de decidir qual é a extensão dessa curatela e da tomada de decisão apoiada. A interdição não existe mais, tá? Essa lei revogou artigos do Código Civil a respeito da incapacidade absoluta e também artigos do Código de Processo Civil, tá? Então, a interdição não existe mais. O que que era interdição, se alguém não se lembra? A interdição era uma maneira por meio de um processo, de tirar dessa pessoa a possibilidade de fazer aquelas coisas que eu falei antes sozinho. Por exemplo, assinar um contrato, abrir uma conta em banco, receber o seu benefício da Previdência Social. Então, essa interdição não existe mais. Aliás, nem casar, né? A pessoa podia. Então, hoje acontece, ainda timidamente, mas de, de um movimento, né? Ainda tímido, mas de levantar essas interdições antigas, tá? Então, nesse direito à igualdade também se vê o direito a manter a sua fertilidade, a poder ter filhos, constituir família, ter a guarda-tutela, adotar, votar, ser votado, os direitos políticos, né, votar, ser votado, direito à saúde, habilitação e reabilitação, atendimento prioritário em hospitais, em ações de saúde, direito à educação inclusiva, em instituições públicas e privadas, as escolas privadas têm obrigação de cumprir essa lei, da mesma forma que a escola pública, eles têm que cumprir tudo que está aqui, tem o direito à moradia em residências inclusivas, se for necessário. O que que é residência inclusiva? É um local onde apenas a pessoa com deficiência que não tiver família e nem autonomia. Então, ter deficiência não significa necessariamente ter que morar numa residência inclusiva. A gente tem que pensar que nós estamos criando filhos, criando jovens e crianças para terem independência. Mas isso é possível? É possível sim, desde que a gente mude a chave, né? A sociedade tem que virar essa chave, tem que parar de entender. Por isso que eu falo que a maior barreira é atitudinal, né? Enquanto houver gente que acha que eles não têm capacidade de cuidar de si mesmos, então tudo bem, vai ter alguns que não têm, tudo bem, tá? Não é que não que todo mundo vá precisar, não vai conseguir ser independente, ir ao mercado, pagar suas contas, não. Mas a gente não pode partir do pressuposto que, tendo uma deficiência intelectual mental, ele é incapaz. É isso que a lei mudou. Mudando também o Código Civil. E essa mudança é muito importante na nossa sociedade. E ela precisa ser absorvida por todos nós.
né? Precisa ser dito. Não se presume a incapacidade por conta da deficiência. Direito ao trabalho, assistência à previdência social, né? Aposentadoria especial. Aqui, olha, eu fiz tem um slide específico sobre a capacidade civil, né? Então, é o seguinte, os absolutamente incapazes ainda continuam ser os menores de 16 anos, tá? Então, esses continuam sim como era antes. E aqueles que não conseguirem nem dar o consentimento. O que significa? A pessoa que está em coma, por exemplo. Nessa época de pandemia aí da Covid, teve muita gente que ficou em UTI por muito tempo e não conseguia exercer esses direitos, ou então exercer a guarda de um filho, ou mexer em conta bancária. Então aí entra essa não é uma interdição, mas é uma curatela específica nesse momento, né? Agora, a partir de então, 18 anos, a pessoa plenamente capaz. E eu faço também uma ressalva importante aqui, tá? Que consentimento não é a mesma coisa que discernimento. A nossa lei fala em consentimento, porque é diferente. Uma coisa é a pessoa chegar no cartório e falar, eu sou, a pessoa, vamos supor que a pessoa é milionária, né? E vai no cartório. Isso eu ouvi muito na época da aprovação, da entrada em vigor dessa lei, e que as pessoas que trabalham com idosos se preocupavam muito. Então, vai um idoso, enfim, pega e fala assim, não, eu quero me casar, né, com essa pessoa aqui, 40 anos mais nova que eu, e nós vamos fazer uma viagem e vou para o exterior e não volto tão cedo, né? Se ele está tendo discernimento ou não de fazer isso, não dá para saber, né? Tanta gente vai, casa e se arrepende, não é verdade? Agora, ele está dando consentimento livre, espontâneo, sem estar com ninguém pressionando, ninguém falando para ele no ouvido dele, olha, diga que quer casar, diga que quer casar, diga que quer casar. Não, está lá espontaneamente, foi com as próprias pernas e tudo mais. Então, a nossa lei considera isso, consentimento. O discernimento, muita gente que não tem deficiência não tem também. Agora, a lei conhecidíssima de todos vocês, a 12.764, Lei Benicipiana. Vejam que ela é anterior à Lei de Inclusão, ao Estatuto, né? Mas é posterior à Convenção, tá? E a Lei 12.764, ela traz a definição de pessoa com transtorno do espectro do autismo, como vocês sabem, e diz que quem tem esse diagnóstico é pessoa com deficiência, ou seja, quem tem esse diagnóstico não passaria, então, pelaquela avaliação multidisciplinar que eu mencionei antes, traz as diretrizes para as políticas públicas, direito ao diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, medicamentos, educação inclusiva, residência protegida, acompanhante especializado no ensino regular, sim, e a multa por recusa de matrícula. Aqui, o acompanhante especializado é o termo que essa lei usa, e a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência usa o termo profissional de apoio escolar, mas é a mesma coisa. Esse decreto é o decreto que regulamenta essa lei, tá? O que significa regulamentar? É como se desse o caminho das pedras, tá? Dissesse quem tem que fazer o quê. Tem decreto que é para regulamentar, mas não regulamenta quase nada, tá? Essa é uma realidade. Mas a ideia é essa, tá? Esse aqui é para regulamentar. E ele define as competências da área de saúde, educação, assistência social, define o procedimento da aplicação de multa na recusa de matrícula e também fala das funções do acompanhante especializado, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque assim, não vou pular, não, vou falar sobre isso. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ainda está em vigor, mas tem 2 artigos dela que são inconstitucionais.
que é esse artigo 59, no 58 e 59. E esses artigos, eles ainda privilegiam, aí deixam a possibilidade de uma educação segregada. E foi com base neles que o governo anterior baixou um decreto dizendo que era possível, então, ter classes especializadas e escolas especializadas, ou seja, fora da escola regular, inclusive. Mas isso aqui, ele já é inconstitucional, porque essa lei é anterior à Convenção de Nova York. A convenção, como eu expliquei para vocês, ela é como se fosse artigos da Constituição. Então, a gente fala que tudo tem que estar de acordo com ela. Se isso aqui não está de acordo com ela, significa em direito dizer que não está recepcionado. Então, se não foi recepcionado, a gente desconsidera. Não precisa nem alegar que é inconstitucional. Então, quando veio aquele decreto se baseou justamente nesses dois artigos que são inconstitucionais. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu, porque com base naquele decreto, um monte de escola começou a não querer receber mais alunos com deficiência. Teve um auê no Brasil inteiro, um corre-corre, né, para tentar reverter essa situação. Crianças até que estavam voltando das férias, aliás, da pandemia, né, para a escola, e a escola falava, não, olha, você não vai voltar, porque assim, assado. A gente recebeu essas denúncias nos fóruns que a gente participa nacionais, enfim, qual foi um corre-corre. Aí entraram com ação direta de inconstitucionalidade contra aquele decreto e foi suspenso pelo Supremo, até que agora no governo atual o decreto foi revogado. Essa nota técnica é bastante importante, tá? Porque ela explica bastante essa questão dos sistemas de ensino, para os sistemas de ensino, aliás. Porque ela é uma nota técnica de 2013, do MEC, tá? E ela é específica sobre a Lei 12.764, tá? E ela para o pessoal da área da pedagogia, ela é bem fácil de entender. Para a gente que não é, eu, né, no caso, é um pouco mais difícil, mas a gente vai ter que tentar entender. Então, o que que ela fala? Ela fala que os profissionais da educação têm que construir o conhecimento das crianças com autismo, usando práticas, tá? E propiciando o desenvolvimento sociocognitivo deles. Tem que superar o foco do trabalho dos professores nas estereotipias, tem que procurar aquilo que o aluno consegue fazer, melhorar aquilo que ele consegue fazer, para que ele ganhe também autoestima, eles usem também as características pessoais desses alunos para ensinar as competências que têm que ser ensinadas, né? A mediação pedagógica também nesse processo de aquisição de competências, por exemplo, usando a antecipação de atividades que nós em casa sempre fizemos, nós mães aí sempre fizemos, fazemos até hoje, 15, 16, 17, 18 anos, antecipação de atividades que a gente sabe que para eles organiza, dá a calma, né? E que eles podem executar. Então, antecipar, vai acontecer tal coisa, nós vamos mudar de sala, tal dia, tal hora, aquele quadro de rotinas para os pequenos, que é super, super usado e ajuda muito, para onde vai, com quem vai, o nome das pessoas, é antecipar, né? Então, isso funciona muito, e olha, estava aqui na nota técnica do MEC. A adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica. Por que dar 2 provas ou 3 até por dia para eles? E prova escrita. Isso já é um transtorno para qualquer pessoa, imagina para a pessoa que tem autismo. Então, aquela coisa, aquela dificuldade, aquelas horas suadas para fazer prova, para escrever, para entender as questões que estão sendo colocadas ali. Aqui a nota técnica do MEC já possibilitava qualquer escola de usar outros tipos de avaliação. Mas não, até hoje, eles têm que fazer prova escrita. É incrível. E a interlocução permanente com a família. Olha aqui, gente, desde 2013, interlocução com a família é falar com a família, é para a família poder participar. A família pode e deve. A família tem que ser ouvida, tem que participar da construção do plano pedagógico individual do seu filho,
tem que ser acolhida, porque a gente sabe como é que é ser mãe. A gente sabe. A gente sabe o dia a dia. A gente sabe como é difícil. A gente sabe como é que é trabalhar, ter que trabalhar e ter o filho para cuidar e pensar nas necessidades dele. A gente sabe como é que ele se comporta em casa quando, por exemplo, alguém fica doente, quando perde um parente. A gente sabe quando ele fica nervoso. Então a escola não sabe, mas ela tem que ouvir a gente. Ao mesmo tempo, a gente também tem que dar essa escuta para eles e dizer, ó, gente, vamos conversar. Eu quero mostrar para vocês como ele é, eu vou facilitar a vida de vocês aí, se vocês me ouvirem, né? E que isso tudo seja junto a maneira de construir o plano de aprendizagem dessa criança dentro da escola, né? Então, isso estava previsto também, há bastante tempo já. Bom, eu concluo aqui, fico aberta para as perguntas, né? Porque eu acho que, como eu falei antes, é muito técnico, a gente também usa termos que às vezes, assim, é, a gente ouve, mas demora um pouco para processar, então eu agradeço muito o convite, mais uma vez, da Larissa, Maria Júlia, muito queridas. Nossa, que incansáveis, incansáveis. Eu vejo Larissa incansável aí atrás dos direitos dos nossos autistas, está para cima e para baixo, está em congresso, está no congresso, tá na reunião com a primeira-dama, está com todo mundo. E Larissa não perde o pique. E nós estamos juntas, todos nós aqui, com o maior carinho, com o maior amor, para que a gente possa deixar o mundo melhor para eles, né? Obrigada, gente. Doutora Sandra, acho que vamos deixar de compartilhar a tela, volta a tela É, ao normal, né, para as eu estou pessoas tentando aqui perguntarem. também. E eu quero dizer para a senhora, doutora Sandra, que a senhora sabe que você é minha inspiração, né? Sempre Que bom. foi. Eu falo que eu conheci a Sandra num grupo da escola, quando a Augusta estudava na mesma escola que os filhos dela. Aí eu vi aquela mulher tão dinâmica, escrevendo coisas tão bonitas. E eu falei, um dia eu vou conhecer a doutora Sandra e vou aprender com ela, porque eu ficava admirada com tudo que ela postava no grupo e que acrescentava muito. Hoje eu até falei num grupo que eu estava, eu falei, se a gente está no mundo para fazer alguma coisa que faça bem feito, né? Que não faça pela metade. Então a gente está aqui, Deus deu os nossos filhos para a gente, e a gente tem que fazer jus a isso, fazer as coisas bem feitas, lutar com vontade, lutar com garra, lutar com determinação, ser proativa. E eu sou apaixonada da doutora Sandra, onde eu for, eu falo da doutora Sandra. Eu fui numa reunião lá na Secretaria Nacional da Cidadania, eu falei, a secretária tem um filho com deficiência, eu falei, Eliane, você tem que conhecer a doutora Sandra, eu tenho Ai, que querida. trazer ela aqui, então se eu for levar a doutora Sandra para todo lugar, a Eu doutora quero muito ir. Assim, eu sei que ó, meu coração tá assim, ligado em Goiânia, tá ligado em Goiânia. Mas eu falei para Larissa, esse ano é um ano que eu tenho que terminar meu doutorado, senão eu vou perder tudo que eu fiz. Eu estou no último dos últimos suspiros para terminar, porque a pandemia me pegou, foram anos horríveis. Todo mundo aqui deve ter sofrido também, como nós. E assim, um dia eu estava assistindo um seminário aqui em São Paulo e vou falar até que foi o doutor ai meu Deus, como é que é o Gadia. nome dele? Gadia. Ele falou, não, porque muitos ficaram muito bem, muitos autistas que eu acompanho ficaram muito bem porque não tiveram que socializar. Falei, olha, você vai me desculpar, mas a minha vida ficou um inferno, porque a questão não é só socializar, tem um monte de coisa envolvida, um monte, é a questão da rotina, a questão do medo do futuro, é trauma, é trauma. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu vou sim, eu tenho E fé em sabe, Deus. Sandra, eu vejo assim que eu conversei uma vez isso lá na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência com o doutor Cláudio, foi bem na época da confusão do decreto. Eu falei para ele, ele falou, mas as crianças conseguem acompanhar a escola regular? Eu disse, mas espera aí, uma escola ela é só parte pedagógica, a escola é só a escolarização, e assim, e quem estabeleceu um método para dizer que uma criança acompanha ou não acompanha, né?
até que ponto ela vai acompanhar ou não, porque a gente sabe que o autismo, nesse ponto, ele é muito silencioso, não dá para a gente saber ou não. Eu perguntei para o meu filho essa semana o que você mais gostou no carnaval. O Augusto é moderado, né? Pensei ele ia falar nadar, piscina, ele falou, porque eu estou 6 dias sem crise. Ai, que Olha que lindo. profundo, ele falou, mãe, eu tô 6 dias sem crise, foi o que eu mais gostei. Então, aquilo ali, para a gente, para nós, mas você nunca imagina que seu filho está contando quantos dias ele não tem uma crise, É, né? Então, quando ele me disse, mãe, eu tô 6 dias sem crise, foi o que eu mais gostei, eu falei, poxa, quanto conhecimento e quanto pensamento tem dentro do Augusto que eu nem nem fazia sabia, ideia, né? nem sabia. Então, É a isso nossa mesmo. luta nessa questão do capacitismo, ela é muito grande, ela é muito grande. Você vai na escola, você insiste para ter habilidade social. Outro dia eu fui na escola acompanhar o carnaval do Augusto. Falei, poxa, o que, que custa um professor puxar e inserir, e estimular, e motivar, e querer que ele participe, né? Não custa nada. Ah, não, deixa ele sozinho, que a hora que ele quiser ele faz. Gente, não é assim. Tudo na vida depende de motivação. Se você faz um bom Exato, doce, se você faz uma boa comida, se você é uma boa advogada, uma boa promotora, uma boa juiz, uma boa dona de casa, uma boa comerciante, alguém te inspirou, alguém te com motivou, certeza, né? com Sandra, certeza. e eu queria fazer uma pergunta e vou passar para as mães, que é a pergunta que eu estou recebendo direto, das mandatárias, inclusive, né? Do partido que eu faço parte, eu recebo muitas ligações dela, eu recebi uma de Indaiatuba. O que é Araçatuba, Indaiatuba, está tendo problema, e Goiás também? O que tem acontecido? Os prefeitos, eles têm tirado o professor de apoio das escolas públicas. E aí, quando as mães vão reclamar, ele diz assim: não, daqui um mês eu vou colocar esse professor para você. Ou, não, mãe, esse professor que eles colocam, tem uma cidade que até a Joelma está aqui, eles estão colocando, assim, jovens de 18 anos para ser o professor de apoio na sala de aula. Então, eu acho assim, aí a vereadora me perguntou, as mandatárias sempre me perguntam, o que a gente pode fazer contra o ato desse prefeito que retirou os professores de apoio, né? Eu sempre digo eu não sei se eu falo certo, Sandra, quero até que você me corrija se eu estiver errada, eu falo assim, tem que procurar o Ministério Público, porque tem que fazer um ajuste de conduta aí, porque isso não está certo, né? Outra questão que a gente vê, Sandra, na maioria dos lugares que eu vou, que eu ando, eu falo sempre para o deputado que eu trabalho com ele, ó, não me manda andar com rico, não gosto de rico. Eu transito bem entre eles, mas eu gosto mesmo dos pobres, das pessoas que precisam de verdade, que estão ali necessitados e que eu vejo. Está faltando medicação, né? A gente não tem nos postos de saúde a medicação básica, risperidona, né, que Uhum, é a permitida pela Conitec. A gente uhum. hoje tem uma luta aí para colocar o Aristab, porque eu acho que o Aristab não é fornecido pelo SUS, porque ele não está na Conitec, né? E outra questão, quantos municípios estão aí sem neurologistas e sem psiquiatras especializados em autismo? Não tem. O SUS não oferece, não tem um neurologista, não tem um psiquiatra, não tem nada. É isso aí, Sandra. A, a primeira pergunta sobre o apoio, Professor, né? Professor de apoio. Então, eu vamos pensar assim, se a pessoa pede professor, os promotores também estão orientados a dizer, você precisa de profissional de apoio, de como está na lei. Porque o que acontece é assim, é até uma coisa que eu acho muito complicada, mas você fala com o pessoal da educação, eles entendem só que daquele jeito, sabe? São super quadradinhos. Então, se você fala professor, o cara vai achar que ele tem que contratar professor. Contratar professor, ele tem que fazer concurso. Ou ele vai chamar alguém que está na reserva do concurso. Isso que vai acontecer. Se você fala profissional de apoio, a coisa muda de figura. Já pode ser uma pessoa e pode ser, às vezes, um outro tipo de contrato.
E aí, eu não vejo problema em ser um jovem, pelo contrário, eu até gosto, eu até acho interessante, gosto mesmo. Porque a pessoa mais jovem, ela passa mais despercebida dentro da sala de aula. E esse profissional que vai apoiar o aluno, tem que ser treinado, essa que é a questão. Também ele não pode chegar lá e sem saber com quem que ele vai lidar. Ele precisa saber. E como a gente sabe que cada autista é um autista, essa pessoa precisa pelo menos fazer algum tempo de convívio com esse menino para poder acompanhar. Então, eu acho que, assim, as coisas estão mudando, eu vejo uma mudança, mas eu acho que a gente tem que saber o que pede. Acho que sim, tem que procurar o Ministério Público, sim, mas assim, vou dizer para vocês, como mãe e como promotora, a gente está mais acostumada do que eles, tá? E assim, mudou bastante. Eu não vou falar para vocês assim que vocês vão chegar em qualquer promotor e o promotor vai entender o que vocês estão falando, tá bom? Não vai, não é assim, não. É, mas eles já sabem o que, que eles têm que defender, entende? Doutora Então, Sandra, assim, oi, desculpa, nesse caso aí, é Maria que está falando. Neste caso aí, salvo engano, esse profissional de apoio, ele não precisaria nem ser professor efetivamente, né? Ele pode ser, inclusive, um estagiário da área de pode, saúde, de pedagogia. Porque a gente não pode. está falando do profissional especializado, que é aquele do contraturno. Esse, sim, deve ser um Isso, profissional, professor, isso, formado, que está com a especialização, podendo ser mestrado ou doutorado. Então, às vezes, há isso, muita confusão desses dois profissionais, né? isso Quando se mesmo. fala de apoio, se confunde com AEE, e aí não é esse AEE, e também não Não, é não, babá, né? Mas não, o que Porque tem está os dois lados. acontecendo, exatamente. Sandra? Eles estão deixando de levar o profissional de apoio, vamos mudar a palavra, não o professor de apoio, mas o profissional de apoio, eles estão pedindo para dar 1 mês, 2 meses, Aí não entendeu? pode. Para Não, esse aí não, profissional de apoio não, não, aparecer. não, não. Antes eles Aqui na minha colocavam como região, higienizador, ele hoje suspende a nem. aula. Aqui na minha região, eu sou de Pernambuco, e aqui eu sou no, né, na região metropolitana de Jaboatão. Quando a escola da rede pública não tem esse profissional, eles simplesmente não permitem que o aluno vá para a escola. Então, Como assim? além dele não Exatamente. fornecer, além dele não fornecer, a criança não pode ir para a aula até esse profissional chegar. Então, se ele chegar com 1 mês posterior ao início da aula, a criança só vai poder ir para a escola 1 mês posterior ao início da aula. Já Então, aconteceu Exatamente. também numa escola vai na particular. promotoria. Eu É, conheço a promotora de Jaboatão. É, doutora, peraí, eu tive aí em Pernambuco, dei uma palestra aí no Ministério Público em agosto do ano passado. E pode falar em meu nome. Vai lá na promotoria da infância, eu, inclusive, porque isso é estagiei muito lá, grave. É? mas eu estagiei na penal. Eu sou advogada e, na época de estudante, eu estagiei aqui na promotoria. Também esqueci o nome da promotora. Mas isso é sério mesmo. Aqui E é isso que está Nossa, acontecendo aqui e em nas Goiás redes também, particulares não Sandra. fornece. Só podem ir depois que tiver o profissional, que essa professora, absurdo, que não gente. tem, que eles não fornecem. Outra cidade que eu fiquei sabendo que está tendo isso, que a vereadora me ligou, é em Dayatuba. Olha, gente, isso é muito Aqui sério, em hein? Mineiros, aqui em Goiás, eu trabalho na rede estadual, nossos alunos lá na rede estadual, eles vão para a escola normal, só que o estado de Goiás está colocando assim, por exemplo, para cada 6 alunos, um profissional de apoio. Então, ele fica itinerante. Aí nós temos os alunos autistas, por exemplo, no 6º ano, tem 5 alunos autistas lá, mas por conta de faltou um para inteirar 6, então nós temos 2 profissionais de apoio na escola toda. E aí tem 3 turmas que têm muitos autistas, né? Que tem o 6º, 7º, 8º e o 9º ano, 4 turmas, na verdade. Aí eles têm que fazer itinerância. Aí o aluno, às vezes, dá crise, o profissional não está lá, porque ele não vai saber a hora que o aluno dá a crise, né? Então, assim, muito difícil. Está muito difícil essa questão. O aluno, então, não está tendo o direito dele preservado, né? E Porque aí o vocês Estado têm não que fornece. tem que ver que a convenção, que é como se fosse a Constituição, fala em apoio individualizado. Isso é individualizado é um para cada, né?
Uhum, e não está acontecendo. É um professor, ele se divide em duas salas. Ele fica, por exemplo, na segunda-feira numa sala, na terça ele vai para outra, e ele vai fazendo essa itinerância, acompanhando esses meninos. Então, é um acompanhamento, entre aspas, né? Um E depois acompanhamento. dizem que os nossos filhos é que não conseguem aprender, né? Doutora Bacana. Sandra, Diga. na minha cidade também está acontecendo a mesma coisa. Tem autistas, tem crianças autistas que desde o ano passado não estão frequentando as aulas porque não tem o cuidador. Aqui não se fala mediador, se fala cuidador. Não tem cuidador, não tem professor de apoio. O meu filho é um mesmo que tá, que faz parte, né, desse público também, que ele está sem mediação na escola. A escola também, por outro lado, não tá falando que esse profissional está em falta. O prefeito fala que não pode abrir concurso. Então, tem N justificativa. Entramos pelo Ministério Público, a prefeitura está recorrendo. Eu entrei o ano passado, perdi, Você e está agora em qual entrei. cidade? Eu estou de Resende, estado do Rio de Janeiro. Mas o MP E atuou, entrou com a ação. entrou com ação, aí recorreram. A escola agora Ah. o que acontece? A escola tá fazendo assim. Fala que não é o laudo que indica que a criança precisa ou não de um cuidador. Acompanhante. Isso, um acompanhante. Aqui eles não pode falar acompanhante, tem que ser cuidador. Tudo é cuidador. E aí o que acontece? A escola é que avalia se essa criança consegue ficar dentro da escola. 90% das crianças estão com redução de carga horária, autista, moderado e severo não estão frequentando as aulas porque a escola não aceita e não está tendo aparato nenhum. No caso do meu filho, ele está frequentando as aulas sem mediação e está tendo muitas divergências também, porque a escola ela não faz adaptação, mesmo eu fazendo a rotina visual, plastificando, fazendo tudo bonitinho. Conversei com a própria professora de AE que tem na escola, ela simplesmente ignorou, disse que já tem uma rotina escrita para todos os alunos na sala e que é isso que ele tem que seguir. Então, o que acontece é que não é só a mediação, a falta de mediadores, o descaso da escola também com a adaptação, tá tudo assim, Sim, a parte muito da adaptação é negligenciado. bem difícil. E Bem antes do difícil. carnaval, com essa questão de mediação, a escola fala, resumindo, se a criança come sozinho, eles estão dando preferência para a deficiência visível. A verdade é essa. Estão fazendo assim porque essas crianças eles falam que precisam de suporte maior. Antes do carnaval, 2 crianças autistas, uma de 6 e uma de 9, simplesmente sumiu da escola. Graças a Deus que não houve algo pior, porque foram pais de alunos que encontraram essa criança na rua e Nossa. pegou e devolveu para a escola. E aí, igual no caso do meu filho, ele tem dificuldade para socialização, ele é autista, no laudo fala que é nível 1 de suporte, mas eu acho que não é, eu discordo, porque ele tem muita agitação motora, ele é TDAH também. Então, assim, ele para fazer as atividades, uma criança que corre o dia inteiro para lá e para cá, que tem pouco contato visual, ela vai conseguir fazer a atividade sem nenhum suporte dentro da sala? Ela vai conseguir socializar no intervalo ou em outros, né, recintos ali dentro da escola? Eu concordo com você. E uma coisa também que eu falei até na reunião que eu fui na Câmara, até a questão dessa cobrança de mediação, algo que eles estão fazendo que, para mim, a senhora também pode me corrigir se eu estiver errada, é criminoso. As escolas não estão aceitando as crianças. Elas alegam o nível 2 e 3 que precisam de um suporte maior e não tem mediação. Só que aí a própria escola essa criança só vai para o AE, fica 50 minutos uma vez na semana. E ela tem a matrícula ali, tudo direitinho, e a escola está passando. Como que eu posso explicar para ser mais. Para a senhora entender? Ela fica como se ela tivesse frequentado a escola. Ela tem presença e tudo. E isso é legal? Ah, não, lógico que não. Isso é Falsidade. criminoso, não é? Então, é absurdo isso. atrás de absurdo. Sandra,
E o que Diga. acontece é que, sendo professor de apoio, ou sendo profissional de apoio, sendo o que for, né, o que eles, a gente precisa usar a nomenclatura correta. Aí em São Paulo mesmo, não sei se a senhora sabe, eles estão usando o ADS, ADES, parece, ADES, profissional de desenvolvimento educacional social. Isso, eu Os não prefeitos, conheço agora esses esse- prefeitos estão não. usando essa nomenclatura nova aí. Só para facilitar a vida, né? É, e para facilitar também a exclusão do direito deles, né? Então, eu acho Então, assim, que se a sim, gente... sim, foi uma ironia, porque já é difícil com os termos da lei, imagine quando vão criando mais, né? Eu acho assim que, se a gente for ouvir todas as mães aqui, nós vamos chegar num ponto comum. Todas aí que estão com a mão vai falar um pouquinho, mas nós vamos chegar num ponto comum, que é a ausência de capacitação. Isso que elas falaram é uma verdade. Eles não deixam a criança ir para aula enquanto não tiver esse professor nunca chega. E essa ausência de profissionais capacitados, porque uma coisa é eu colocar um profissional lá com meu filho jovem, que tenha tido o mínimo de capacitação ou convivência, ou sequer uma anamnese, mas isso não existe. Então, eles É, jogam o jovem lá, sim. e o que acontece muitas vezes, esse jovem não tem voz ativa, está com medo de perder o dinheiro ali, então eles falam, vai lá na secretaria, busca a tesoura, busca a cola, me ajuda a dar visto nos cadernos. Enquanto isso, a criança está lá sozinha, é individualizado, entre aspas, porque passa a ser um profissional também do professor, né? Então, mas aí eu vou contar para vocês, né? Numa palestra que eu dei em Santa Catarina, Ministério Público de lá também. E não foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? E quando a gente fala para professores é bem comum, a queixa de que as salas de aula são muito grandes. Então, tem muitos alunos. Então, eh, eles não querem, na verdade, ter o aluno com deficiência, porque eles não dão conta nem dos que eles têm, isso é o que eles dizem, entendeu? Então, eles acabam empurrando para quê? Para que se contrate um professor auxiliar. E esse professor acaba sendo auxiliar dele. Isso eu já vi, inclusive, essa é uma reivindicação que eles fazem, que eu ouvi deles, mais de uma vez, em mais de um estado. Mas aqui em decisões da Justiça de São Paulo, eu já vi juiz fazer isso. Mandar contratar professor para ser auxiliar do professor e não do aluno. Então, é muito complexo tudo isso. Por isso que eu acho importante que a gente preste atenção, porque se a gente for atrás do que a lei diz, é mais fácil da gente brigar até o final. Seria brigar, 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 brigar até o Supremo e passou do Supremo para as cortes internacionais. Porque nós estamos falando de uma convenção internacional, que é a Convenção de Nova York, e que a gente pode denunciar o Brasil pelo descumprimento, entende? Então, assim, é difícil, gente, não é fácil mesmo, né? Mas a gente já caminhou bastante, não podemos parar por aqui. A gente tem Vamos que para continuar insistindo, né? aquela pergunta dos neurologistas e psiquiatras que não tem no interior. Não tem Ah, sim, neurologista, sim. não tem É, psiquiatra, não tem aqui em terapeuta. São Paulo também não tem, tá? No município de São Paulo, eu tenho até um inquérito civil instaurado sobre isso aqui. Então, o que que acontece? Não é que não tem vaga e não é que não tem a oferta da vaga. Não tem quem queira. Essa é uma realidade. Então, assim, esses profissionais, primeiro, que psiquiatra infantil e neuropediatra ganham muito mais na rede privada do que na pública. Então, eles não vão, E o entendeu? que que o município tem que fazer? Não é parceria com os outros municípios que tenham esse profissional trabalhando para a prefeitura? Eu vi um deputado do Paraná me falou isso. Eu já ouvi essa proposta, eh, até em relação a outro tema da pessoa com deficiência, que eram as residências inclusivas. Essa proposta tem até um nome, me perdoa que agora eu não me lembro. Quando junta municípios para fazer É tipo uma mediação, né? não, é como se fosse um convênio entre municípios,
sabe? Tem uma possibilidade jurídica para isso. Existe essa possibilidade jurídica, não sei, nunca tinha pensado especificamente para esse atendimento em saúde mental, mas sim, pensando bem, se a gente está falando de RI, que é assistência, falar em saúde mental, porque, por exemplo, não é todo município nem que tem CAPS infantil, né? Então, sim, é uma possibilidade, sim. E a outra possibilidade que eu fui percorrer lá em Nova Serrana, que eu sempre falo para as mães, eu queria ver com a senhora essa possibilidade também. Se o município vai atrás e não acha o profissional, mas acha um neuro, um psiquiatra, que trabalha ali, ótimo, ele contrata, mas se existe o profissional que quer ir ali trabalhar e ele não contrata, tem profissional querendo trabalhar e ele não contrata, não faz parceria. A gente viu lá em Nova Serrana o que a gente fez. O promotor entrou com pedido para o município pagar particular para essas pessoas. Por Sim, quê? É essa sim, possibilidade que eu queria que a senhora falasse para as mães. sim, tem sim. Quando eu estava na infância individual, que agora eu estou nos difusos, né? Na infância individual, eu entrei já com ação contra o município e o estado para dar atendimento para a criança com autismo em acolhimento, acolhida, sabe? Destituída do poder familiar. E assim, se não tiver onde tratar, que pague o particular. Sim, é possível sim. Porque saúde é responsabilidade do Estado e município, né? Ela é tripartite, União, Estado e município, mas sim, e é direito fundamental, individual indisponível. Doutora Sandra, eu quero agradecer, ver se alguma mãe, eu sei, eu não judio da senhora, eu estou contando aqui, ó, deu uma hora que ela Bonitinha. está aqui, que eu sei que senão depois ela não Você volta. sabe que o Stefano entrou 2 vezes já, né? Não, eu conheço, a mãe de autista entende e conhece, porque eles não perdoam um segundo, né? É que Agora já acabou. a Larissa, tadinha, a Larissa sempre me fala assim, quando ela me convida para dar palestra, eu falo, pode ser de manhã, porque de manhã eles estão na escola. E aí a Larissa fala, não, tem que ser à noite porque é quando as mães podem. Só que aí eu fico nessa, assim, à noite é assim, eu não consigo ir muito para frente, porque ele já começa a entrar. Quando ele entra na terceira vez, ele quer jantar, ele quer minha atenção. E a gente está junto aí, Sandra. Quero agradecer, dizer que o Augusto agora quer mudou, né? Não quer mais Belas Artes, quer a agência de turismo. Então, nós vamos É conversar para a gente fazer aquela agência de mesmo? turismo, viu? Sério? Puxa, eu acho que ele tem mó dom para isso, hein? Ele, Eu ele, acho também. ele, Sabe nossa, tudo que de hotel, estrada. Você vai legal! ser minha parceira aí nessa agência de Opa, turismo. vamos. Vamos cuidar Vamos da nossa sim. aposentadoria, né? É. Muito Obrigada, viu, importante. gente? Então, um beijo para Obrigada a todo mundo e até a todos. próxima. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada, Lari. Beijo.